Oi galera, vamos relembrar um pouquinho do que a gente estava estudando e tentar se atualizar aí para vocês conseguirem terminar as atividades que vocês têm que terminar. Nós estávamos iniciando os nossos conhecimentos sobre sociologia, o que é a sociologia, como a sociologia estuda a sociedade, que o método da sociologia é diferente um pouco da história. E a gente estava começando a entender o papel do indivíduo dentro da sociedade. A visão que se tem do indivíduo dentro do coletivo, dentro do grupo social onde ele está inserido. A gente viu que nem sempre se pensou e se valorizou o papel do indivíduo isolado. No início, lá no início da sociedade, o indivíduo ele só tinha valor se inserido dentro de um coletivo. Depois, com o advento da reforma protestante, da expansão do capitalismo, que a sociedade vai parar para observar de fato o indivíduo como um ser único, isolado, mesmo fora de um grupo social, como sendo alguém com relevância, com importância. E aí, lá no capítulo que a gente estava estudando, no capítulo 3, a gente vai ver como que o Marx, Durkheim e Weber explicam o indivíduo. Quando a gente fala desses três indivíduos, e a gente vai sempre, quando estiver estudando sociologia, a gente vai observar assim. Tem aquilo que a gente vai observar, tem as questões que nós vamos tentar entender à luz dos nossos olhos, e tem o que há de teoria sociológica sobre o assunto. Sobre a relação do indivíduo com a sociedade, nós vamos observar três teorias sociológicas: Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber. Esses três caras são os sociólogos mais importantes dentro da sociologia, são os indivíduos que desenvolveram o maior número de teorias e análises sociológicas e são os mais respeitados no meio acadêmico sociológico. Então a gente vai sempre procurar qualquer tema que nós estivermos abordando dentro da sociologia, ver o que cada um deles disse sobre isso, ok? Então, o Marx, ele tem o foco da sociologia dele voltado para o mundo do trabalho, para as relações de produção. Como a sociedade, como um determinado grupo social observa, analisa, entende as relações de trabalho. E aí, todo o seu compêndio de escrita, de teorias, de ideias, está focado nessa relação. Quando ele vai pensar o indivíduo, ele também pensa o indivíduo como um ser que produz, como um ser que está dentro de uma linha, de uma sociedade produtiva. E como se dá essa relação de produção? Então, para ele, o indivíduo, ele é parte de um modelo social, de uma sociedade que está produzindo de uma determinada forma. Então ele vai dizer que a forma como determinada sociedade organizar o trabalho, as relações de produção, é a forma como ela vai organizar a sociedade. E é dentro dessa organização que o indivíduo vai ter o seu papel. Dependendo do lugar que ele ocupa no sistema produtivo, vai ser o lugar dele e a posição dele como indivíduo. Então eu tenho a organização do trabalho como sendo aquilo que determina qual é a posição do indivíduo. O que eu tenho de relações de trabalho, de organização do trabalho, determina o que eu tenho e qual é o papel do indivíduo dentro da sociedade. O Durkheim, ele observa outras questões. Ele fala sobre a sociedade como sendo uma instituição que organiza, que normatiza, que sistematiza e que impõe regras sobre os indivíduos. Para ele, a sociedade, através das instituições, família, igreja, estado, escola, impõe regras para os indivíduos e faz com que eles se adaptem a esses sistemas, aprendam a conviver assim. Então, a sociedade, a forma como ela está organizada, as regras existentes na sociedade,
elas vão determinar o que vai ser o indivíduo. O indivíduo, ele é resultado dessas regras e dessas normas que a sociedade tem. Então, para Durkheim, a sociedade determina o que o indivíduo vai ser. Dependendo de onde o indivíduo é inserido, dependendo da sociedade em que ele está inserido, esse indivíduo vai ser de determinada forma. Já o Weber, ele tem um olhar um pouco diferente, porque ele observa a ação social do indivíduo. Ele observa o indivíduo como um ser capaz de fazer escolhas, de tomar decisões, de manifestar as suas decisões, de pensar por si mesmo. E aí ele vai dizer que essas escolhas, essas decisões, essas observações que o indivíduo faz é que vão determinar o que a sociedade vai ser. Essas escolhas, essas decisões, essa forma que o indivíduo tem de optar, de escolher, de agir, é que vai fazer a sociedade ser de determinada forma. Então, para Weber, é o indivíduo, as suas ações, as suas escolhas, a visão de mundo que ele tem, que vai determinar a sociedade. A sociedade é resultado do que cada indivíduo presente nela escolhe, pensa, age e procura fazer. Então eu tenho três pensamentos bem distintos. Um dizendo que é o trabalho, o mundo do trabalho, a forma de organizar o trabalho que determina o indivíduo. O outro dizendo que são as regras já existentes na sociedade que vão determinar o indivíduo. E um outro dizendo que as escolhas do indivíduo, aquilo que ele pensa, que ele faz, é que vão fazer a sociedade ser de determinada forma. Com qual deles vocês concordam? Qual deles se encaixam no que vocês pensam? Isso são coisas que a gente vai discutir mais pra frente, ok? Por hoje era isso.